muito bom dia para você. Seja bem-vindo ao Notícias da Redação, nesta segunda-feira, 28 de setembro, aqui na tela da Band Amazonas, 11 horas e 31 minutos. Notícias da Redação que ficou 20 dias fora do ar para a gente ampliar a nossa cobertura das eleições 2020, com um programa que entrevistou os prefeituráveis, a Prefeitura de Manaus, os prefeituráveis nessa corrida eleitoral aqui na capital amazonense, numa entrevista coletiva especial Eleições. Agora a gente está de volta a partir das 11h30 da manhã, trazendo as principais informações para você. Equipes do jornalismo da Band já nas ruas, mas a gente começa essa edição atualizando os números do coronavírus aqui no estado. Os dados são da Fundação de Vigilância e Saúde, que todos os dias divulga esse boletim epidemiológico. Foram 247 novos casos de coronavírus diagnosticados nas últimas 24 horas. O Amazonas chega a um total de 136.416 casos confirmados da doença, 16.547 pacientes se recuperam em casa, 339 estão internados, divididos entre leitos clínicos e de UTI e também divididos entre as unidades pública e particular de saúde. O Amazonas chegou a esse fim de semana, o triste número ultrapassou a marca de 4.000 óbitos, 4.000 pessoas, 4.000 histórias de pessoas que foram vencidas pela Covid-19, que tiveram morte diagnosticada por conta de alguma complicação causada pela Covid-19. 115.842 pessoas já passaram do período de transmissão, venceram a doença, inclusive estão fora desse período de transmissão, de acordo com alguns estudos, alguns casos de reinfecção. Por isso é preciso todo mundo ficar com os cuidados redobrados enquanto durar essa pandemia, enquanto a gente não tiver uma vacina que possa nos deixar imune a esse vírus. Temos também os dados comparativos do interior com a capital. O interior do estado a gente tem uma preocupação maior. 86.457 casos no interior e quase 50.000 na capital. São 49.959 casos registrados aqui em Manaus de coronavírus. A gente vai continuar acompanhando esses casos enquanto durar a pandemia. Agora sim, vamos às ruas acionar os nossos repórteres. O repórter Orestes Taif, inclusive, produz uma reportagem sobre uma possível segunda onda do coronavírus. Quem fala isso é um pesquisador da Fiocruz e o Orestes Taif tem mais informações. A gente fala também da situação de mortes que tem aumentando bastante aqui. 20 mortes em 24 horas. Esse número revela o que identificou a pesquisa recente do Atlas ODS Amazonas da Universidade Federal do Amazonas, que indica que a capital amazonense pode estar à beira de uma segunda onda da Covid-19. Segunda onda, inclusive, já afirmada pelos cientistas da Fiocruz, que dizem que o estado vive esse novo pico da doença. Esse aumento no número de infectados e até de mortes pela Covid-19 foi identificado pelo Atlas ODS Amazonas e mostra exatamente que a elevação no número de casos e esse acentuado pico na curva aconteceu justamente nas primeiras semanas do mês de setembro. Para se ter uma ideia, as mortes por coronavírus subiram de 23 para 47 em apenas uma semana. Esses dados também foram confirmados pela Fundação de Vigilância em Saúde, que embasou inclusive os decretos publicados na semana passada pelo governo do estado, que fecha bares, flutuantes, balneários e diminui o tempo de funcionamento dos restaurantes na cidade. Obrigado, Orestes Taif, pelas informações. Daqui a pouco no Amazonas Urgente a gente vai acompanhar como é que foi a situação desse fim de semana nos balneários e também nas casas noturnas. Teve bastante fiscalização por parte da Secretaria de Segurança e os órgãos todos envolvidos, Manaus Trans, Vigilância Sanitária, a Polícia Civil. Daqui a pouco a gente acompanha mais detalhes. Agora vamos acionar a repórter Isabela Bastos, que fala da vazante do Rio Negro e também dos demais rios que compõem a bacia amazônica. A situação preocupante também lá no Rio Purus e no Rio Madeira. Fala, Isabela.
Oi, muito bom dia para você que assiste notícias da redação aqui na telinha da Band. Hoje a gente está aqui no Porto de Manaus, mais precisamente na Balsa Verde, aqui na área da Manaus Moderna, para falar sobre um assunto que todos os anos é pauta, é a vazante do rio, principalmente do Rio Negro. Acontece que, como você está vendo, o nível do rio está bem baixo e isso é comum para essa época do ano. Mas essa vazante prejudica as pessoas que trabalham com embarcação e até mesmo os carregadores aqui dessa área, porque com a distância maior lá da calçada, da rua e também com a vazante, os rios ficam mais secos, prejudica a navegação, às vezes até aumenta custo de passagem. E é isso que a gente veio ver hoje aqui. A gente vai conversar com donos de embarcação, conversamos com alguns carregadores aqui do local e vamos trazer uma matéria super completa com informações para você que está aí do outro lado. De volta aqui com notícias da redação, 11 horas e 38 minutos. Agora vamos falar de eleições 2020. Neste domingo, iniciou em todo o Brasil a corrida eleitoral com a campanha nas ruas. Os candidatos já puderam fazer sua manifestação, pedir voto, já começaram também os adesivos nos veículos. Eles já podem divulgar os seus números para serem votados no dia 15 de novembro, o primeiro turno dessas eleições 2020. E na cobertura jornalística das eleições, a Band Amazonas promove nesse dia 1º, já nessa semana, quinta-feira, o primeiro debate com os prefeituráveis aqui da capital. São 9 candidatos e a Band vai fazer isso também por todo o Brasil. O encontro terá 5 blocos em que os candidatos podem discutir e apresentar propostas para os principais problemas da cidade. É quinta-feira. Quinta-feira, na Band, quando se abre de fato uma campanha eleitoral que pode ter um peso muito grande, talvez decisivo, em 2022. No Rio de Janeiro, a previsão é de 12 participantes, assim como em Belo Horizonte e Salvador. Em Curitiba, serão 16. Os debates devem acontecer simultaneamente em todas as emissoras do grupo, na próxima quinta-feira, dia 1º de outubro, às 10h30 da noite. Onde houver segundo turno, o debate na Band será no dia 19 de novembro. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral defendeu uma campanha propositiva, em que os candidatos tratem os adversários com respeito. Os debates são muito relevantes porque a política deve ser isso, colocar as ideias na mesa e submetê-las à aprovação de todos e de preferência não prometer o que não vai cumprir, não é isso? E o Notícias da Redação fica por aqui. Acompanhe agora o Amazonas Urgente. Até amanhã.